Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. E nesse vídeo eu vou trazer... que isso? Eu estou dentro de uma história em quadrinho? Eu virei um quadrinho? Mas que piada é essa? Coringa, que isso? Para, Coringa. Para, Coringa. Para! Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever e de apertar o sininho para receber sempre os vídeos que eu faço. Não custa nada, é rápido, em segundos você já está inscrito no canal. E não se esqueça também de compartilhar e de comentar, porque é importante para a gente interagir, ok? E vamos falar então, pela primeira vez nesse canal, de uma história em quadrinho. E trata-se da Piada Mortal. O roteiro é do Alan Moore e os desenhos é do Brian Bolland. Antes de começar a falar sobre a história em si, é bom a gente falar sobre o Alan Moore. Ele nasce no dia 6 de novembro na Inglaterra e foi em 1953. Ele tinha um sonho de ser quadrinista, só que ele tentou em pequenas empresas ser quadrinista, mas não conseguiu. Ou melhor, ele não achou que ele tinha tanto talento para isso. Começou a se dedicar a escrever roteiros. E aí ele se deu bem. Um dos roteiros que chamou a atenção da empresa americana DC Comics, né, aqui publica justamente o Batman, foi V de Vingança. Ele já tinha escrito outros roteiros, mas esse foi o que estourou. O nome dele foi assim divulgado de forma mais intensa no mundo dos quadrinhos. E a partir daí ele passou a contribuir com roteiros do Batman, com roteiros do Super-Homem, né, e entre outros heróis. Ele lança a Piada Mortal. Na primeira versão não foi o Brian Bolland que fez a colorização, foi outra pessoa. Então, nota-se que naquela primeira versão da década de 80, as cores eram muito mais fortes, né? Eram muito mais vivas. O Bolland tem uma visão diferente, então ele resolveu fazer cores mais frias, e a gente vai perceber isso aqui nas histórias que não tem aquela cor muito forte. O amarelo não é muito amarelo, o azul não é muito azul, as cores são mais esmaecidas, mais frias. Bom, vamos falar então do Brian Bolland. Ele nasce também na década de 50, só que tem que em 1951 ele também nasce na Inglaterra. E o Bolland foi contratado pela DC Comics também para desenhar algumas histórias curtas, nada muito grande, até que ele é ser chamado para fazer a maxi-série Camelot 3000. E aí, com a forma que ele desenhava e coloria esses quadrinhos, fez com que ele passasse a ser um dos grandes nomes da quadrinista da DC Comics. Eu queria deixar aqui registrado o seguinte: eu não sou fã de história em quadrinhos, então se eu cometer aqui algum erro, por favor, vocês não deixem de fazer a correção aqui nos comentários, tá bom? Porque a visão que eu vou dar é apenas de uma pessoa que gosta de ler, mas de que não é fã, que não é entendido nessa história do quadrinho. Bom, a Piada Mortal começa com o Batman indo em Gotham City ao manicômio de Arkansas, e o Coringa está lá. Então ele vai com a intenção de conversar com o Coringa de que eles precisam parar com esse ódio, porque os dois vão acabar mal. Ou ele vai matar o Coringa, ou o Coringa vai matá-lo. E aí ele senta em frente ao Coringa e começa a conversar. Nós podemos ver aqui, olha, os dois estão sentados, o Coringa está jogando cartas e o Batman está falando. Mas em determinado momento, o Batman segura a mão do Coringa e depois passa a mão no rosto dele, e ele percebe que aquela pessoa está maquiada e usando as luvas do Coringa, mas não é ele. Ou seja, o bandido fugiu. E aí a história começa a se desenvolver com
essa é a primeira surpresa, a primeira reviravolta que você tem na história já na página 12. E na página 13 você vai saber aonde o Coringa está. Ele está num parque de diversão que ele disse que vai comprar do proprietário, disse que vai oferecer uma grande soma, mas na verdade ele não faz nada disso. Ele mata o proprietário, deixa o proprietário com aquele rosto característico, aquele sorriso de morte que ele sempre faz quando ele termina com a vida da vítima. Ele prepara aquele parque de diversão para cometer mais um dos seus crimes. E aí a história vai começar a se desenrolar e eu recomendo que vocês leiam porque é muito bom. Quando eu leio a história em quadrinhos, eu tenho a preocupação, obviamente, com o que eu estou lendo, mas também com os desenhos. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver o seguinte: ela começa de uma forma bem tradicional. Se vocês derem uma olhada, olha só, quadro a quadro, bem tradicional. Você percebe a coloração, como eu já falei, mas não tem nenhuma grande desenho estético. A partir da página 10, aí você já percebe a dicotomia do claro e do escuro. Você vê que o quadro é todo negro, a luz, o claro e escuro, que foi muito utilizado por um de séculos atrás chamado Caravaggio, essa questão da luz e sombra, do claro e do escuro, o Batman todo na escuridão e somente a luz aqui é do Coringa. Na sequência, quando é revelado que o Coringa realmente fugiu e aonde ele está, aí a história, o quadrinho já começa também a mudar. Quando tem a reviravolta, você percebe que as cenas, o quadrinho, ele também muda. Preste atenção aqui, ó, como é que o Coringa, na revelação, ocupa um quadro muito maior do que os outros que estão divididos na mesma página. E a partir daí, quando existe um flashback, porque a história vai ter um flashback, você percebe que não é preto e branco, mas as cores estão desaparecidas, é como se fosse tudo sépia, né? Mas existe um detalhe, olha só, aqui tem um colorido, aqui também tem outro colorido. Determinados objetos e determinadas figuras vão receber uma cor, para diferenciar de que aquilo realmente é uma lembrança. E para não confundir, na minha opinião, o leitor. Então a gente percebe todo cuidado, só mesmo estando com ele na mão, para você perceber. O que me chamou muita atenção também é quando o Batman vai conversar logo no começo com o Coringa. Preste atenção, é na capa do Batman, nas dobras e como ela bate no chão. Mas você sabe que é bem desenhado, mas não perde a noção de que isso aqui é um desenho. Não é como determinados desenhos animados de computador, claro que isso aqui é um quadrinho em que querem se aproximar muito da realidade. Não, o artista deixa claro que isso é um desenho e ele é um artista, ele é um desenhista, mas que ele não quer ser real. Ele quer justamente ser um desenhista e mostrar isso. E foi isso que me encantou em toda essa história em quadrinho e nessas outras histórias que eles chamam de graphic novel. Além da história em quadrinho propriamente em si, nós temos uma introdução do Tim Sale e um pós-fácil do Brian Bolland, né? Temos também o que eu achei muito interessante, a primeira história do Coringa e do Batman, escrita pelo seu criador, Bob Kane. E aí a gente percebe, olha como é que as cores eram gritantes. Prestem atenção, olha isso. Olha como é que essas cores, como esses quadrinhos eram feitos, né? Olha o tipo do desenho, olha a diferença que você nota quando você vê esse quadrinho para este aqui, né? Então a gente percebe a evolução. Recomendadíssimo, vale a pena. Se você ainda não leu, se você não tenha, compre, que você encontra nas livrarias online ou então físicas, aquelas que já tiverem abertas, você vai encontrar a Piada Mortal. Então, pessoal, é isso e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!